meu nome é Juliana, eu tenho 35 anos, sou de uma família de 5 irmãos, eu sou a mais nova desses 5 irmãos e sou formada em Direito fez 10 anos agora que eu me formei em Direito e a minha paixão de verdade são os animais. Eu gosto de bicho, todos os tipos de bicho, desde um ratinho até todos os bichos assim que existem no planeta, um peixe, qualquer coisa eu gosto. E a minha vontade mesmo era ter coragem de me envolver em algo de proteção animal. Só que eu não tenho espírito para isso. Eu lembro que quando eu era criança, estava eu, minha mãe e o meu irmão, que era 2 anos mais novo que eu, e a gente estava na rua e de repente a gente olhou assim, tinha um cachorro atropelado. E daí eu acho que essa lembrança assim que eu acho que me traumatizou. Eu tenho aversão a qualquer tragédia animal. Eu não consigo ver, isso me causa um grande sofrimento e é o que realmente me bloqueia para tentar viver essa vida, que seria o meu sonho. Brigar por uma causa animal, aí, me envolver numa ONG, ir para a África, ficar dentro, sabe, defendendo os leões, enfim, de caçador. E aí eu fiz direito, mas também não... Quando eu comecei a me envolver realmente com o direito, eu vi que não era aquilo que eu queria para mim. Eu ia no fórum e eu via aquelas pessoas tão... Eu sempre falo empoeiradas lá dentro, parecendo que elas estavam esperando só o tempo passar e com uma energia tão ruim. E eu não quis me envolver com o direito, mas fui trabalhar numa empresa, começando fazendo estágio, mas aí fui para outra área. Na minha vida profissional, eu comecei a trabalhar com 16 anos, numa empresa, fiquei 5 anos nessa empresa, fiquei dos 16 aos 21 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu conheci meu primeiro namorado, trabalhando nessa empresa, e ele era cliente da empresa, enfim. E eu fiquei com esse namorado durante 13 anos. Depois eu saí dessa empresa, fiquei numa empresa de call center, 8 meses, e foi quando eu já estava no 2º ano de faculdade, eu fui fazer estágio de Direito, e foi onde eu entrei nessa última empresa que eu trabalhei até o mês passado. Na minha vida profissional, o que eu tenho para falar é isso. Minha vida familiar, eu lembro que meu pai, desde quando eu me entendo por gente assim, ele é alcoólatra. Ele era um alcoólatra e eu sempre enxerguei ele como uma vítima, assim, porque ele era um alcoólatra, mas ele era um alcoólatra que ele não fazia mal para ninguém, né? Ele era uma pessoa muito simples, mas que o fato dele ser alcoólatra sempre teve muitas brigas na minha casa. Minha mãe nunca aceitava, minha mãe é baiana, né? Então aquelas baianas briguenta, e ela não aceitava que ele era alcoólatra, né? Que ele chegava bêbado em casa à noite, depois de trabalhar, enfim. E isso trazia muitas brigas. E eu lembro que quando eu era criança, eu pensava assim, que eu queria que um disco voador chegasse no meu quintal assim e me levasse embora. E hoje eu descobri que isso é mais ou menos assim, uma tentativa de suicídio, né? Tipo, você não quer assumir que você quer morrer. Né? Ir embora e sumir, você não quer assumir que você tem vontade de morrer para sair daquela situação. Mas que era realmente o que eu pensava, que o meu sonho era que chegasse um disco voador e que me levasse embora daquela situação para eu não ter que enfrentá-la. E dos meus 5 irmãos, eu tenho uma irmã mais velha, que é a mais velha. Aí depois eu tenho os 3 que são do meio e depois eu. Esses 3 do meio, eles se envolveram também se tornaram alcoólatra e depois se envolveram com drogas. E isso também né? Não teve mais estrutura a família depois disso. Em 97, o meu irmão mais novo, que era 2 anos mais velho do que eu, né? Não é mais novo, era 1 antes de mim.
Ele tinha 19 e eu tinha 17 anos. Ele cometeu suicídio. Isso desestruturou, isso, nossa, mexeu demais com a minha mãe. E comigo e com a família inteira. E os outros irmãos estavam envolvidos com drogas também, começaram a cometer crimes e foram presos. E foi também uma fase que eu também queria que um disco voador me pegasse e me levasse embora, né? Mas enfim. Quando foi por volta de 2001 ou 2002, esses meus 2 irmãos sumiram. E a gente não sabe o que aconteceu com eles até hoje. Em 2006, quando eu terminei a faculdade, eu recebi uma proposta de trabalhar na cidade de Ribeirão Preto, dessa mesma empresa, né? E lá eu fiquei de 2006, depois eu fui transferida para Campinas até 2009 e eu continuava com um relacionamento que eu conheci lá quando eu tinha 19 anos. E um dia estava em Campinas, era para eu vir para São José dos Campos, e eu numa sexta. E aí eu cheguei à noite, fui ligar pro meu namorado, né, e falar para ele que eu não iria mais. E aí ele atendeu o telefone e eu vi que ele estava num bar e fez barulho de bar e ele desligou. E aí eu comecei a insistir que ele atendesse aquele telefone. E daí num determinado momento ele atendeu assim, depois de 40 minutos depois, e falou: "Ah, não, eu já estava em casa, eu estava num bar, isso aquilo", mas ele estava bem estranho. Realmente parecia que ele queria me contar alguma coisa. E eu comecei a insistir: "Não, isso tá estranho, o que está acontecendo?" Aí ele pegou e me falou: "Olha, eu estava com outra pessoa." Nossa, meu mundo caiu, assim. Saí do meu corpo. E daí no outro dia eu fui trabalhar, saí de casa sem carteira, sem celular, sem nada. Peguei só a chave do carro e fui até o escritório. Chegou lá, eu não conseguia trabalhar, peguei o carro e vim até São José dos Campos. Cheguei aqui, pensei: "Não, quero conversar com você, o que está acontecendo?" Eu me sentia muito culpada, porque eu estava afastada, eu estava me dedicando 100% à minha profissão. E aí ele falou assim: "Não, tá bom, então acho que o nosso amor é grande o suficiente então pra gente superar isso, só que antes disso eu preciso te contar mais uma coisa." Ele falou assim: "Ela tá grávida." E aí foi mais uma vez que o mundo caiu e eu pensei novamente assim: um disco voador podia chegar bem agora. Mas enfim, naquele momento, tudo que eu queria era não abrir mão daquele relacionamento. Eu não queria abrir mão. Eu queria ficar, e eu achei que eu era a Mulher Maravilha, então eu queria colocar uma capa e falar assim: "Não, pode vir tudo que eu vou aguentar." Depois disso, eu fiquei praticamente 2 anos no relacionamento, mas com um sofrimento. E aí eu resolvi procurar ajuda. Resolvi fazer terapia. Eu tenho uma amiga que tudo que acontece com ela, ela vai procurar ajuda. Ela vai na farmácia, ela vai tomar um passe no centro. E eu falei assim: "Não, eu vou procurar ajuda." E também comecei a frequentar um centro espírita, comecei a fazer curso de aprendizes do Evangelho no centro. E com terapia, com massagem, com tudo, mas naquele sofrimento. Um dia eu fui no centro e uma pessoa, ela falou assim: "Olha, hoje eu recebi uma mensagem por e-mail e eu gostaria de ler essa mensagem aqui." Ela começou a ler e a mensagem era mais ou menos assim: "Desculpe o transtorno, estamos em construção." E essa mensagem falava que todo mundo está em construção. E que todo mundo erra, e que a gente erra, que a gente magoa as outras pessoas também, que muitas vezes os nossos tijolos caem na cabeça das outras pessoas e o nosso cimento cai e suja elas, da mesma maneira que os tijolos delas também vão cair, e que às vezes a gente magoa sem querer ou querendo as outras pessoas e elas também nos magoam, mas que está todo mundo em construção. Então a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é praticar o perdão. Eu lembro que no outro dia eu fui na terapia e eu comecei a conversar com o meu terapeuta, eu chorando, né, falando assim: "Olha, eu perdoo, eu consigo perdoar ele por ele ter feito isso, e eu quero libertar", porque estava todo mundo num grande sofrimento. Ele estava sofrendo porque, apesar de tudo, ele não era uma pessoa ruim e tudo que ele queria era cuidar da filha dele. E eu não estava deixando. E eu entendi que eu precisava libertar ele daquilo. E me libertar também, mas achar que eu estava libertando ele era mais fácil de eu abrir mão.
E eu falando isso pro meu terapeuta, eu chorando, ele começou a chorar também, porque, poxa, né, uma pessoa a menos, né, com mágoa nesse mundo. Um dia eu liguei pra ele e ele tava no ultrassom. Era como se alguém tivesse escarrado na minha cara, assim, dado uma cuspida, assim. E a única coisa que eu tinha a fazer naquele momento, porque eu não queria abrir mão daquele relacionamento, jogar tudo pro alto, era limpar aquele cuspe que me deram na minha cara. E eu acho que isso foi muito bom pra mim, porque eu acredito que eu me tornei uma pessoa melhor pra mim e uma pessoa melhor pra outras pessoas também. E eu acho que a partir disso teve um pequeno despertar que a gente fala, né? Tem pessoas, os vídeos que eu vejo, as pessoas que eu sigo, né, que são terapeutas, que tem uma filosofia, que segue uma filosofia aí, elas falam muito dessa questão de despertar, e eu acho que isso daí serviu para eu despertar para muita coisa. E depois que eu abri mão daquele relacionamento, foi muito difícil. A impressão foi que eu quebrei um estigma da minha família de sofrimento. E eu comecei desde essa época, do dia que eu terminei meu relacionamento, eu comecei a escrever uma espécie de um diário, contar o que eu estava sentindo. E assim, tudo que eu queria na vida, e tudo que eu escrevia ali, era que eu queria conhecer o mundo. Que eu queria conhecer outras culturas, que eu queria viajar, e eu queria conhecer o mundo. E eu queria encontrar uma pessoa, né, um outro homem na minha vida que quisesse fazer isso comigo. Né? E eu escrevi exatamente do jeito que eu queria que ele fosse. E aí eu resolvi viver, assim. Fiquei exatamente 9 meses, assim, na balada. Fui para Las Vegas, né? Foi a minha primeira viagem, assim, fora do país. Fui para Las Vegas, assim, e eu saí de lá e falei assim, nossa, agora eu tô pronta para casar. Depois que você conhece Las Vegas, você pode casar. E 9 meses depois, eu conheci o Vitor. Lendo o meu diário hoje, que eu sempre volto e dou uma lida, é muito engraçado que tudo que eu escrevia lá parecia que eu estava escrevendo para ele, que eu estava escrevendo dele, que era... ele era a pessoa com quem eu estava esperando, assim, que eu queria encontrar, e eu também penso que muito no nosso relacionamento, eu vejo também que eu era a pessoa que ele queria encontrar. Bom, 2 anos depois que a gente se conheceu, a gente se casou. Os nossos planos a partir de agora é comprar um trailer home e viajar o mundo. A gente já tá fazendo alguns projetos, né, nossos, assim, individuais nossos de viagem, né? Então a gente já conheceu alguns países da América de carro e é a vida que eu posso dizer que eu pedi a Deus, assim, e eu agradeço e eu sou grata todos os dias por essa vida que eu tenho hoje, assim, sem tirar e sem impor nada. Eu sou grata à vida que eu tenho hoje, com as experiências que eu vivi, com as pessoas que eu conheci que contribuíram para que eu, né, me tornasse uma pessoa melhor, para que eu olhasse mais para mim. Enfim, eu só tenho a agradecer a minha vida.